Então, a gente vai estudar multiplicação de números decimais e potenciação de números decimais. A regra é praticamente a mesma. Então, só requer atenção mesmo. Ambos são multiplicação, a potenciação é multiplicação, quantas vezes forem o expoente. E a multiplicação ali, né, é o de cima pelo de baixo. Então, não tem muito mistério. O que acontece na multiplicação? Esqueci de apagar o quadro. Vamos lá. O que acontece na multiplicação de números decimais? 1,19 vezes 3. A gente precisa, esquece a vírgula, finge que não tem vírgula, vai fazer a multiplicação normal. 3 vezes 9, 27, vai 2, 3 vezes 1, 3, com 2, 5, 3 vezes 1, 3. 357. Essa é a multiplicação normal que a gente faz. A vírgula tá aqui, não tá? Depois do 1. Quantas casas a gente tem depois da vírgula? 1, 2. Temos 2 casas, 1 e 9. Então, é o número de casas que eu vou ter depois da vírgula no resultado. 1, 2, 3,57. Repetindo, o número de casas que eu tenho em cima é o número de casas que eu vou ter na resposta. Mas, professora, e se tiver em cima e embaixo? 3,19 vezes 2,1. Preciso colocar vírgula embaixo de vírgula? Não preciso na multiplicação. Na soma e na subtração, vírgula embaixo de vírgula. Então, esquece que tem a vírgula e vai fazer a conta normalmente. Fez a conta? Volta a olhar para a vírgula. Quantas casas a gente tem depois da vírgula? 1, 2, 3. Então, eu vou ter 3 casas depois da vírgula na minha resposta final. Então, eu conto todas as casas depois da vírgula da minha multiplicação, tanto em cima como embaixo. Aqui não tem, então eu só vou contar em cima. Aqui tem embaixo, tem em cima, vou contar todos eles. É o número de casas que vai ter na minha resposta final. Então, em cima é decimal, embaixo é decimal, em cima é centesimal. Vai somar os dois. Centésimo com décimo vai dar milésimo, vai dar 3 casas depois da vírgula. Aqui é a mesma coisa. Aqui é centesimal, aqui não tem nada, então é centesimal. Deu para entender? Não é difícil, né, gente? A multiplicação a gente já sabe fazer. É só olhar para a vírgula. Na continha, esquece que tem vírgula. Monta normal. Não precisa ser vírgula embaixo de vírgula. Monta normal. Faz a sua continha normal. Só vai precisar olhar para a vírgula quando for contar as casas, para botar na resposta final. Isso é multiplicação de números decimais. Só isso. Agora, vamos ver potência de números decimais. 0,4 ao quadrado. Quantas casas a gente tem depois da vírgula? 1. Então, como que a gente vai fazer? 1 vezes 2, 2. Então, eu vou ter 2 casas depois da vírgula na minha resposta final. Por quê? 0,4 ao quadrado não é 0,4 vezes 0,4? Se a gente for multiplicar isso aqui, olha aqui, uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula. Como que a gente faz isso direto? Conta quantas casas tem depois da vírgula e multiplica pelo expoente. Se fosse mais, fosse 0,41 ao cubo. Quantas casas depois da vírgula eu vou ter? 2 vezes 3. 2 casas depois da vírgula vezes 3, que é o expoente. 6 casas depois da vírgula. Ó, 0,41 vezes 0,41 vezes 0,41. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para a gente saber quantas casas vou ter depois da vírgula, na potenciação, eu conto quantas casas tenho e multiplico pelo expoente.
Show! A matéria é só isso. Só vocês precisam ter cuidado na resposta final. Ah, tia, mas eu fiz na calculadora e não deu a mesma coisa. Às vezes a calculadora não mostra todas as casas decimais. Tem calculadora que só mostra 3, tem calculadora que só mostra 4. Então, Minha calculadora é bugada. Então, por isso, a calculadora, às vezes, ela não tem memória suficiente para calcular todas as casas decimais. Por isso que, às vezes, é no braço mesmo, é na raça. Não tem jeito. Então, por exemplo, mas aí a calculadora mostrou, às vezes, 4,12 e são 6 casas decimais. Pode estar certo também, mas sabe o que pode acontecer? Pode ser isso aqui, ó. Tudo zero. E zero depois não conta. Então, 4,120000 é igual a 4,12. Aí eu não preciso colocar o zero, porque o zero não tem valor. Porque ele está depois. Se ele tivesse antes, aí eu tenho que colocar. Se ele tivesse assim, ó, 0,00012. Aí esse zero aqui da frente eu não posso tirar, não. Porque ele tem valor. Porque tá vendo? Ele tá depois da vírgula. Esse zero aqui, antes, ele não tem valor. E o zero depois não tem valor. Mas o zero no meio tem valor. Antes não tem valor, depois não tem valor. Mas no meio tem valor. Então, a gente só pode tirar se for antes ou se for depois. No meio não tem como tirar. Aí a gente muda o resultado da nossa continha. Show, bonitinhos! Vamos fazer um exercício aí do livro? Deixa eu ver qual eu separei aqui. Número 9. Não sei qual é a página. Vê se alguém acha aí para mim. Efetue estas multiplicações. 158. 158, número 9. Multiplicações por 10, 100 ou 1000. Também vamos falar, e também está explicando no livro. Não precisa fazer continha. Quem fizer continha no 6º ano, vezes 10, vezes 100, vezes 1000, vai estar reprovado em matemática. Inaceitável vocês fazerem continha de vezes 10, vezes 100, vezes 1000. Toda vez que a gente tiver isso, é só ou acrescentar zero ou andar com a vírgula. Vamos ver exemplo. Quando não tem vírgula. Quando o número não tem vírgula. 47 vezes 100. 47 não tem vírgula. O que a gente vai fazer? Quantos zeros a gente tem aqui? 2. Então, eu vou adicionar 2 zeros na minha resposta. 47, 00. 4.700. Quando não tem vírgula, eu pego o meu valor e acrescento a quantidade de zeros que tem. Se fosse 47 vezes 1000, repete o valor, que é 47. Quantos zeros tem em 1000? 3. Então, eu vou acrescentar 1, 2, 3. Não precisa fazer conta. E quando tem vírgula, professora? 3,71 vezes 10. Quando tem vírgula, a gente não acrescenta o zero de cara. A gente primeiro anda com a vírgula. Quantos zeros eu tenho aqui? 1 zero. Então, eu vou andar com a vírgula uma casa. Vou repetir o valor aqui, ó. 371. A vírgula está aqui depois do 3. Quantos zeros eu tenho? 1 zero. Então, eu vou andar com a casa uma vez. Então, ó, vou andar para lá, para frente. Então, ó, tá aqui antes do 7, vai para frente depois do 7. Uma casa. Então, 3,71 vezes 10 é 37,1. Se fosse 3,71 vezes 1000, quantos zeros a gente tem? 3 zeros. Então, a gente vai andar 3 casas. 3, 7, 1. A vírgula está aqui depois do 3. 1, 2 e acabou os números. O que eu faço? Agora eu acrescento 0. 3. Acrescentei 0. 1, 2, 3.
A vírgula está aqui no final. Como a vírgula está no final, não preciso colocar. Mas se eu colocar, também está certo, vírgula zero. Então, ó, 3 zeros, a vírgula andou 3 casas. 1, 2, 3. 3.710. Então, quando não tem vírgula, é só acrescentar a quantidade de zeros. Quando tem vírgula, primeiro a gente anda com a vírgula. Se faltar a casa, a gente acrescenta o zero. Então, vamos lá. Vamos fazer essa número 9 juntas aí, para ver se vocês pegaram isso aqui. 5, pode ligar o microfone, tá? Para me responder. 5,237 vezes 10 vai ficar quanto? 52,37. 52,37. Só andamos com a vírgula uma vez, porque só tem um zero. Vamos lá, galera, todo mundo respondendo, hein? Letra B, 4,169 vezes 100. 416,9. 416,9. 2 zeros, vamos andar com a vírgula duas casas. 3,745 vezes 1.000. 3.745,0. Ou não precisa colocar a vírgula, que foi o caso que a gente fez aqui. Aí fica 3.745 ou 3.745,0. Os dois estão certos. Gente, só o cara que está na aula é letra D, 8,63 vezes 1.000. 8.630. 8.630. Nesse caso aí, a gente teve que acrescentar um zero. Isso aí, certinho. Letra E, 0,287 vezes 100. 0,28,7. Então, o zero na frente não tem valor, não precisa colocar ele. 28,7. Letra F, 2,08 vezes 1.000. 2080,2080. 2080 ou 2080,0. Letra G, 0,9 vezes 1.000. 900. 900. 0,3 vezes 10. 30. 3. 5,4 vezes 1.000. 5.400. 5.400. 0,037 vezes 10. 00,37. 0,37. Show de bola, queridos. Vocês são muito inteligentes. Então, gente, alguém não entendeu a matéria? O resto é cálculo, é continha de multiplicação. Mas se a gente fizer aqui, acho que a gente vai perder muito tempo, porque é continha tudo com duas casas. Então, eu vou deixar vocês fazerem esse sozinhos. Aí, esse aqui, que era bem fácil de responder, aí a gente já fez junto. Então é isso, bonitinhos. Alguém tem alguma dúvida? Não, zero dúvidas.